Como você pode transformar algo assim, ervas daninhas massivas, plantas aleatórias, em algo como aquilo? Abundância incrível. Tive a oportunidade de comprar este terreno de 0,9 acres, totalizando 3.600 metros quadrados. Entrei aqui no começo de 2021, então foi há menos de 4 anos. Lembro-me de fazer um buraco na cerca viva que estava lá e passar por ele em janeiro de 2021 e olhar para isso. E era como ervas daninhas massivas, como ainda vemos no canto distante aqui, e me sentindo completamente desanimado. É como, o que eu vou fazer? E quanto tempo eu tenho disponível para assumir um novo projeto como este, e ainda assim, pouco a pouco, usando métodos de não escavação que são tão bonitos para... Você pode fazer isso aos poucos, começando com uma cama de cada vez, sem precisar assumir uma grande área de uma só vez. E é meio que o que eu fiz aqui, mas eu comecei com um pouco mais do que uma cama. Recebi ajuda, é um jardim de mercado funcionando. Estamos vendendo bastante legumes e então nós expandimos a área e começamos com 300 metros quadrados. O pedaço atrás de mim, esse foi o primeiro bloco no primeiro ano, 2021, e então adicionando pedaços incrementalmente 2022 até 23, 24. Então aqui estou mostrando maneiras de fazer isso e fazê-lo de uma maneira que lhe dá um solo fantástico, saudável e fértil, que é eficiente em termos de tempo para manter. Então, começando com o método de não cavar, existem 2 maneiras de você fazer isso. Você pode cobrir as ervas daninhas com papelão, é como fizemos aqui. Nesta área inteira não usamos nenhum plástico. Cobrimos as ervas daninhas com papelão composto por cima, e então você pode semear e plantar imediatamente, como fiz com o aspargo aqui, porque queria colocá-lo no chão. Consegui essas coroas em abril de 2021, e fazia apenas um mês que o solo havia sido coberto com alguma coisa. Havia ainda muitas raízes de ervas daninhas perenes, como convólvulos, grama de trigo, alguns cardos e dente de leão. E você pode ver tudo isso no vídeo que filmamos naquele mês. E Edward conseguiu belas imagens plantando coroas em meio a ervas daninhas massivas. E mantivemos isso sob controle depois disso, com o uso repetido da pá para continuar removendo o novo crescimento, e funcionou, é tudo que posso dizer. 2 anos depois, essa área de aspargos, toda essa cama, e não foi totalmente plantada naquele ano. Plantamos alguns desde então, mas não há mais convólvulos. Não havia mais convólvulos no final do segundo verão. Então, para mim, esse é o princípio de uma maneira de lidar com ervas daninhas difíceis, começando sem qualquer plástico ou algo assim, mas isso envolve muito trabalho de acompanhamento repetido. Não cavar não significa não capinar, mas sim que você pode se livrar das ervas daninhas perenes no primeiro ou segundo ano. Convólvulos e dente de leão podem levar 2 anos, grama de trigo 1 ano, além de fazer os caminhos. Se você não mantiver seus caminhos livres de ervas daninhas, elas irão se espalhar. Isso se conecta com toda a configuração aqui sem laterais nas camas, está aberto. E as plantas podem enraizar nos caminhos. Os caminhos fazem parte do solo, então você obtém um crescimento geral melhor. Está parecendo bastante exuberante, porque como esta cama de beterraba aqui não teve chuva, desculpe, muito pouca chuva e nenhuma água nela. No que diz respeito à jardinagem em geral, começando do zero, o essencial é aumentar a fertilidade do solo. Estou usando qualquer coisa decomposta como composto, não precisa ter a aparência perfeita. Pode ser bem irregular, como esterco de animal velho. É matéria orgânica para enriquecer a fertilidade do solo a longo prazo. Então nós colocamos bastante no início. Isso envolve fazer bastante, ou se possível comprar algum. E eu experimentei um método diferente de fazer isso usando lascas de madeira. Pensei que pudesse usar uma boa dose de até 10 centímetros de lascas de madeira. E eu consegui que algumas fossem entregues. O cirurgião de árvores confirmou que as lascas de madeira têm 2 anos de idade. Não analisei bem, são pedaços grandes de madeira dura, não ideais. Colocamos isso diretamente sobre as ervas daninhas, plástico preto por cima, e na verdade deixamos por 1 ano inteiro. E pensei que isso mataria a maioria das ervas daninhas. A convolvulácea não morreu, então ainda foi preciso acompanhar a amarração. No segundo ano retiramos o plástico e plantamos batatas. E ruibarbo. O ruibarbo cresceu bem, mas talvez as raízes desçam bem abaixo. As batatas não cresceram bem, foi um pouco de um desastre, na verdade. Então, não sou um grande fã de usar lascas de madeira em vez de composto, mas um pouco nos caminhos é ótimo.
mas composto, mesmo imperfeito, é o que você quer em seus canteiros. Então, existe uma segunda opção para começar onde é mais rápido, porque colocar uma grande área de papelão envolve muitas peças sobrepostas. Se você não tem grandes pedaços de papelão e usar plástico preto, como estou mostrando aqui, é uma maneira muito rápida de transformar ervas daninhas incrivelmente fortes em solo limpo, porque pode ser muito assustador. E você sabe, eu conheço esse sentimento a minha vida toda. Você sabe como você faz isso, como você começa. E aqui fizemos algo bem simples. Espalhamos cerca de 7 centímetros de composto que comprei, incluindo composto de resíduos verdes e de cogumelos, sobre as ervas daninhas, sem papelão, e cobrimos com um plástico preto por cima. Nem todo mundo gosta de plástico por suas conotações negativas, mas este é reutilizado. Esta é a 6ª vez que ele é utilizado para um trabalho de cobertura do solo assim. Esta mesma folha foi usada para cobrir ervas daninhas perto do lago no último inverno. E estava na área pela qual acabamos de passar no último verão e na área anterior onde estive no verão anterior. Então eu continuo usando isso. São cerca de 60 metros quadrados de terreno que posso cobrir com essa folha de plástico. E é de fato muito simples e rápido. E então nós plantamos através dele. Então ainda está lá. Para ervas daninhas resistentes como convólvulos e grama, é necessário retornar com um sulco regularmente para controlá-las. Aqui é simples, basta remover o... Essas ervas daninhas podem surgir através dos buracos de plantio neste verão, onde tem estado bastante fresco aqui, sem nenhuma onda de calor massiva. No final, é uma temperatura bastante normal, embora tenha começado realmente frio. Em junho, quase uma geada e essas plantas realmente lutam, mas o plástico preto ajuda porque o sol nele aquece o solo, mantém esse calor no início. E para o verão que tivemos, estou realmente muito satisfeito. Na verdade, estou realmente impressionado com o crescimento aqui. A abóbora cranberry, que acho que vai ser colhida em setembro, e a abóbora curry antes disso. Quando terminarem, colhemos a abóbora, talvez no início de outubro, e depois removemos todo o crescimento da planta em cima, pois as folhas morrem naturalmente. Enrolamos o plástico e concluímos o trabalho. E fazemos camas, isso fica a seu critério como fazer. Adicione mais composto nas camas, retirando-o dos caminhos. Depois, coloque lascas de madeira nos caminhos. Ainda não temos lascas de madeira aqui. E aí está, você controlou muitas das ervas daninhas difíceis desde o início, sem precisar de muito tempo e esforço. Uma compra que é vista como um investimento a longo prazo do composto e você obtém uma colheita enquanto as ervas daninhas estão morrendo. E então você está pronto, preparado para os próximos anos. A fertilidade é a chave para cultivar ótimos vegetais e flores e fazer isso de maneira eficiente em termos de tempo e ter uma maravilhosa abundância e passar menos tempo capinando. Como você consegue isso desde o início? Aqui eu estava experimentando usar cerca de 7 centímetros, 3 polegadas de composto no início, e no resto do meu jardim eu estive começando com uma dose maior, talvez 10 a 15 centímetros, 4 a 6 polegadas com muito sucesso. E parece muito no início, mas está muito voltado para a abundância contínua de uma maneira fácil. Veja isso como um investimento, como eu vejo agora. Esteja preparado para investir no início, mas isso significa que você pode cultivar uma área menor. Você não precisa de tanto composto no final e o não arar conserva muito o carbono do solo. Acabei de fazer um teste nas minhas camas de experimento de cavar e não cavar, e na cama de cavar eu cavo uma vez por ano. 14 carbono na cama de não cavar para a mesma quantidade de composto. 18 carbono, então isso mostra quão eficiente é como uma maneira de usar o composto. E continuamente, nós estamos usando aqui cerca de pouco mais de 1 polegada, cerca de 3 centímetros, uma vez por ano. É só colocar no outono e daí estará pronto para a primavera. Colocando a madeira picada no caminho, aparecem menos lesmas. De novo, não exagere na madeira picada. Você não precisa de muito. Aproximadamente 2 centímetros. Não sufoca as ervas daninhas. Você faz isso no início. Então essa é a fase inicial que expliquei. Papelão, composto ou composto com plástico em cima para eliminar a inicial. Ervas daninhas existentes. Uma vez que você fez isso continuamente, trata-se de arrancar à mão as ervas daninhas que surgem através do composto ou da madeira picada no caminho e manter a fertilidade em um bom nível. E apenas mais uma coisa é que se o seu solo é pobre, infértil, como giz, areia,
você precisará usar mais composto do que eu descrevi, porque é importante lembrar que os vegetais não são tipo de plantas naturais. Eles são altamente cultivados e eles não crescem selvagens na natureza. Você não encontra apenas muitas beterrabas crescendo por aí. Bem, você pode encontrar algumas beterrabas selvagens, mas a abundância que estamos procurando é nesse ponto que o composto faz uma diferença enorme. Então, por que digo que você tem menos ervas daninhas quando há mais fertilidade? Não perturbar o solo tem dois benefícios. Evita trazer novas sementes de ervas daninhas à superfície e reconhece que as ervas daninhas são um mecanismo de reparo para o solo danificado, perturbado ou carente de reposição. No mundo da agricultura temos um ditado que diz que a erva de passarinho segue o rotavator. Perturba massivamente ou as ervas daninhas o unem novamente e restauram a estrutura. Ao cobri-lo, elas soltam sementes, deixando você em uma posição difícil. Então, sem escavação com o inverso no topo, você está meio que mantendo o solo calmo, você não está perturbando nada. Não tente desenterrar as raízes de convólvulo no início, apenas deixe-as lá. Mas você continua removendo o rebrote e então eles eventualmente morrem. Mesmo que você precise remover ervas perenes no primeiro ano, você acaba com uma superfície praticamente livre de ervas daninhas. Nós passamos quase zero tempo aqui capinando no meio deste pedaço. Quero dizer, realmente quase zero, algumas poucas minutos por semana, apenas durante outros trabalhos. É mais um trabalho de delimitação para impedir que a grama e ervas daninhas invadam. Então, tem sido um verão interessante em termos de clima para o cultivo de vegetais, bastante desafiador, mas alguns sucessos notáveis, na verdade, foram vegetais perenes a partir de sementes. E estes são alcachofras que eu semeei em fevereiro, transplantei aqui em abril, colhi bastante abundantemente durante julho e início de agosto. Atrás de mim, alguns aspargos a partir de sementes. Na verdade, ainda não colhemos, pois está apenas no terceiro verão. Então foi semeadas e plantadas em 2022 e começará a colheita na primavera de 25. Também semeei ruibarbos a partir de sementes cerca de 5 semanas atrás. As plantas estão prontas na estufa e estamos fazendo uma nova pequena cama aqui. Coloquei um pouco, isso é composto caseiro em cima do solo, que já estava coberto anteriormente. E o ruibarbo ali está parecendo um pouco magro no momento, porque com toda a chuva que tivemos, principalmente na primavera tardia, pegou bastante dessa doença, uma cultura e o amarelecimento das folhas. Na verdade, arrumei todos eles há cerca de 3 dias e os coloquei no composto aqui. Fico feliz em compostar doenças e ervas daninhas. Então isso é contínuo, misturando o canto perene com algumas novidades. Considerando as temperaturas médias deste ano sem muito calor, estou impressionado com o nosso crescimento aqui. É fascinante como os tomates estão se desenvolvendo atualmente. Realmente não pareciam que iriam. Eles estão um pouco atrasados, mas já colhemos bastantes, os tomates beefsteak. Mas uma coisa que realmente notei este ano é o comprimento extra que parecemos ter nos caules das plantas. Então eu tenho abaixado os tomates muito mais do que o normal. Pelos caules deitados no chão, dá para ver que eles teriam sido 2 vezes mais altos do que eu se eu não tivesse feito isso, e teríamos ficado sem espaço. Essa é uma forma de lidar com isso quando ocorre. Agora, removi o topo dos tomates, geralmente faço isso em meados de agosto, pois temos menos de 2 meses para que novos frutos se formem e tenham tempo de amadurecer, mas normalmente isso é apenas lindo sem escavação. Colocamos uma cobertura de composto uma vez por ano. Em maio, na verdade antes de plantar as plantações de verão, isso se encaixa melhor no tempo, porque também vamos cultivar saladas de inverno aqui, sem colocar mais composto no outono, e não estou alimentando esses tomates ou qualquer coisa lá dentro. É apenas confiando no composto, é super eficiente e poupa tempo. Não é necessário se preocupar com alimentação líquida, fertilizantes ou algo semelhante. E você simplesmente obtém esse crescimento incrivelmente rápido. É no verão particularmente, não estou dizendo que isso é peculiar a ninguém, mas eu certamente acho isso aqui bastante incrível. Então esses repolhos, por exemplo, foram plantados no chão no dia 18 de julho. Quer dizer, olhe isso, falta apenas 1 mês e eles são um repolho Savoy para o inverno. Eles seguiram a alface. Então, a maior parte do que você vê aqui é um plantio sucessivo do conjunto já colhido. E temos uma colheita fantástica de alface aqui. Plantei esses repolhos Savoy sem adicionar mais composto e espero colhê-los no inverno, apenas aproveitando esse crescimento muito rápido.
E a outra coisa aqui é que essa é a primeira vez que tiro essa cobertura, desde que esses foram colocados e eles não foram capinados. E você pode ver que não há muitas ervas daninhas. Então, a chave para uma ótima jardinagem é converter todos os seus materiais de resíduos e talvez muitos outros além disso que você pode vasculhar de outros lugares em algo super valioso que é o composto. E o composto que você faz não vai ter uma aparência perfeita, mas será super poderoso em termos de micróbios e qualidade. Há várias formas de fazer isso, mantendo a proporção de aproximadamente 1/4 de materiais marrons e 3/4 verdes. Nós apenas carregamos os materiais conforme os temos, e este é um compartimento de compostagem que você pode comprar. É da página Crocus, que eu tenho no site Crocus dos meus produtos recomendados. São apenas pedaços de madeira juntados. Você poderia comprar 3 desses, fazer 2 montes com eles e eles ficariam um pouco mais altos. E nós vamos virar isso. Preciso trabalhar e fazer outra moldura menor para colocá-lo. E aqui estão os que eu normalmente uso, ou, entre outros, apenas 4 molduras de paletes com 2 arames em cada canto. E eu só continuo carregando e nós os revestimos com papelão. Esse é o ponto realmente importante, que eu acho que faz uma enorme diferença. Manter o calor e a umidade faz uma grande diferença. Conseguimos um ótimo composto. Uma virada o melhorará ainda mais, mas não é necessário virá-lo e pode ser usado em cerca de 6 a 10 meses. Comprar essa terra me deu a possibilidade de espaço para fazer outras coisas. E tem sido um assunto muito evolutivo, porque eu não sou uma pessoa muito boa para sentar com um pedaço de papel e fazer um grande plano e ter na minha cabeça claramente o que eu quero para o futuro. Eu realmente não trabalho assim, porque o que eu amo é deixar este projeto, digamos, evoluir, e então você encontra pessoas e então elas têm uma ideia ou surge a possibilidade de fazer algo. Talvez você pense, Deus, seria realmente ótimo tentar isso ou aquilo. E então esse galpão foi uma das primeiras coisas que subiu. E eu, mais por capricho do que qualquer outra coisa. Eu fiz isso muito maior do que pensei que poderíamos realmente precisar. E rapaz, cada pedaço de espaço lá está sendo usado em diferentes épocas do ano. Relativamente vazio no momento. Não vazio, mas estamos esperando. Vamos armazenar muitos legumes lá para o inverno. A mesa também é um espaço de armazenamento para móveis e todo tipo de coisas. Todas as capas estão lá penduradas. Então é ótimo ter espaço para armazenamento. Eu não tinha isso antes em Homemakers. E a área de cultivo aqui, quero dizer, eu vou expandir isso? Talvez não, na verdade, porque é tão bom ter mais área para outras coisas, como os 2 lagos agora. E o primeiro lago, não funcionou muito bem. Essa argila não é impermeável o suficiente, mas agora é uma fantástica característica de área úmida e seca, com lindas flores silvestres ao redor. Então é muito legal, eu realmente gosto disso. E então temos o menor lago com o revestimento. Essa é uma maneira diferente de fazer isso em um lago permanente. É divertido ter animais selvagens variados. Há 3 espécies distintas de tritões no local. E então eu tive abelhas, então isso não deu certo. E eu acho que é porque a energia aqui é muito forte. Ontem conversei com um apicultor sobre esse assunto. E contando como tivemos na segunda primavera, tivemos 5 enxames de 3 colmeias em cerca de 6 semanas. Então 2 colmeias enxamearam 2 vezes. E nós não estávamos atentos o suficiente. Foi basicamente uma apicultura ruim. E poderia ter sido muito bem sucedido ter muitas abelhas aqui, mas eu descobri que não é realmente a minha praia, em termos de quanto tempo você tem. Com projetos é preciso ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado para não assumir demais. Isso me leva a uma espécie de conclusão. Para mim são vegetais e comida. É isso que eu quero fazer, principalmente cultivar. Por que não aproveito mais aquele terreno ali? Para mim também é sobre fazer muito bem feito e estar sempre atento a isso. Como eu venho dizendo, poucas ervas daninhas podem ser vistas eficientemente. Sinto que cheguei ao ponto em que não quero mais ocupar espaço. Esta área possui 660 metros quadrados para cultivo. Isso é cerca de 2/3 do que eu já tinha, que eram 900 metros quadrados. São muitos vegetais para um manejo tão intensivo. Não estou apenas cultivando batatas, repolhos e cebolas uma vez por ano. Cada canteiro é cultivado e recultivado ao máximo potencial. Espero que você tenha dado uma olhada nisso. Você viu maneiras de transformar ervas daninhas em um solo bonito, produtivo e fértil.
Dê uma olhada na playlist que temos para a nova área, como você a chama. Ainda chamam a nova área de nova? E eu ainda acho um pouco louco lembrar como era quando comecei e pisei pela primeira vez neste campo vazio e supercrescido, cheio de ervas daninhas, e veja no que se transformou.